Agora que eu já tenho um repositório também na minha máquina de casa, eu quero continuar trabalhando com esse repositório. Então, naquela perspectiva que eu tinha colocado para você, eu estou em home office, ok? Quero seguir trabalhando com um projeto que já vinha trabalhando, né, na máquina da empresa, tá legal? Portanto, eu vou abrir aqui o meu editor de código. Eu também tenho o Visual Studio Code nessa outra máquina. Vamos aguardar o carregamento dele. Nessa máquina eu utilizo até um tema padrão, um tema diferente, né, na realidade, para o visual do programa. Não tenho nenhum projeto aberto nele ainda, vou então lá no menu Arquivo, abrir pasta, área de trabalho e vou selecionar o repositório que eu acabei de fazer o clone. E selecionar pasta. Então temos lá o arquivo index.html, temos o arquivo readme, ok? Como é a primeira vez que eu estou abrindo, né, essa pasta, o Visual Studio Code pergunta se eu confio nos autores. Sim, confio, né? O autor sou eu mesmo, então marquei a caixinha confiar e cliquei no botão sim, confio. E aí tenho acesso exatamente ao que foi feito então até ontem, né, na outra máquina. Inclusive, se abrirmos aqui o projeto site, clicando duas vezes no index e abrindo ali no Edge ou no navegador de sua preferência, né, temos exatamente o que foi feito ontem, ok? Inclusive com a formatação básica de CSS. Mas agora em home office eu quero fazer algumas alterações, ok? Então vou voltar aqui no index.html e vou colocar um HR, com letras minúsculas, né, para manter o padrão. Depois desse parágrafo vou colocar um H2, né, que poderia ser um subtítulo qualquer. E vou colocar um parágrafo também com um texto provisório. Né? Vou usar aqui o atalho Loren, que gera uma quantidade aí de palavras simbolizando, né, um conteúdo textual. Ok? E só. Ok? Vamos lá. Vou voltar no GitHub Desktop. Ele não detectou nada ainda, porque eu esqueci de salvar. Então, na minha máquina de casa, o salvamento automático não está habilitado. Então, vou salvar manualmente. Ou, para facilitar, vou habilitar aqui no menu Arquivo salvamento automático. E aí sim, voltando no GitHub Desktop, agora ele detectou mudanças, né? Então, um arquivo foi modificado, que é o arquivo index, e algumas linhas foram acrescentadas, especialmente com H2, com HR e um parágrafo maior, ok? Vou adicionar ali uma mensagem de commit, então adiciona conteúdo, faço commit e faço push para enviar essas alterações do repositório que está na minha máquina de casa. Agora sincronizei enviando as mesmas alterações para o repositório que está lá no GitHub online, ok? Inclusive, se clicarmos aqui em View on GitHub, a gente consegue confirmar isso entrando aqui no repositório online e vendo que temos um registro, né, de adicionar conteúdo na index que foi feito agora. E tudo que foi feito até ontem segue ali, né, os commits indicados também. Vamos fazer mais algumas modificações. Então, voltando aqui no Visual Studio Code, aquele trechinho de CSS que nós tínhamos feito, eu vou transformar num CSS externo. Tá legal? Então, para isso, vou criar aqui na raiz do projeto uma nova pasta chamada CSS. Dentro dela, vou criar um arquivo chamado style.css. E lá na página index, eu vou tirar aquelas duas regras, body e h1. Então, selecionei, recorto, levo lá para o arquivo style.css, além de dar uma acertadinha na indentação, organização, né? Volto no index.html, vou tirar a tag style e no lugar dela colocar a tag link, apontando para a pasta CSS e para o arquivo style, ok? Vamos fazer um commit, né, dessas alterações. Então aqui o que foi feito foi uma refatoração, então refatora para CSS externo, commit, push. Se voltarmos aqui no navegador e atualizarmos, né, olha lá, temos o texto, né, que foi feito no commit anterior, e o CSS segue funcionando. Estou vendo ali o texto, o título centralizado, né, a fonte diferente. Podemos até fazer uma nova mudança aqui no CSS. Então, pegar
H2, né? E colocar uma cor diferente para ele, como por exemplo um vermelho. Ok? Então, se eu volto no navegador e atualizo, ó lá, subtítulo qualquer, já está em vermelho. Falta só comitar essa nova alteração, né? Acabamos de adicionar estilo de cor ao H2. Então, commit, mais uma vez push. Vamos aguardar a sincronização. Quando eu voltar aqui no repositório online e atualizar a página, olha só, já temos o CSS ali também, ó, ok? Com o registro do commit feito. Agora vamos mudar a perspectiva de novo, ok? Vamos supor que terminamos o trabalho em home office, ok? Então, a minha gestora entrou em contato comigo, falou, Thiago, preciso de você agora aqui no escritório, na empresa, né? Você vai continuar o projeto aqui após uma reunião, ok? Então preciso seguir trabalhando, só que agora em outra máquina, legal? Na máquina em que eu comecei a trabalhar ontem na realidade, né? Até aí tudo bem, porque eu já fiz os processos de versionamento, né? Eu salvei os registros, ou seja, fiz os commits, coloquei as mensagens indicando adequadamente o que foi feito, fiz o push de todas essas alterações, portanto está tudo aqui no repositório online, no GitHub, na plataforma, não é mesmo? Mas então, como é que eu faço para ter acesso a tudo isso quando eu voltar lá para a máquina da empresa?